Prospere Podcast. Apresentação Idailda Brito. Informação, empreendedorismo, cultura, entretenimento, história de vida pessoal e muito mais. TV Calmon, conectando você com o mundo. Pousada PH, seu descanso com conforto em Miguel Calmon. Hospede-se com qualidade e comodidade. Quartos com ar-condicionado, TV, Wi-Fi, frigobar, dormitórios confortáveis e aconchegantes. Café da manhã delicioso. Avenida João Sagum, em frente ao Hospital Português, Miguel Calmon, Bahia. WhatsApp 74-99901-1848. Pousada PH, onde conforto e hospitalidade se encontram. Super Boi da Chapada, supermercado e açougue, a qualidade na sua mesa, onde você encontra tudo o que precisa com a qualidade e os preços que você merece. Nosso açougue é destaque, carnes selecionadas, sempre fresquinhas e preparadas com todo cuidado. Venha conferir nossas ofertas imbatíveis. Super Boi da Chapada, Avenida José Otávio de Sena, centro de Miguel Calmon. Em Miguel Calmon você dispõe de um sítio Pau de Colher, espaço para eventos, um ambiente aconchegante com piscina, quiosque com churrasqueira, salão de jogos, cantinho de futebol, parque infantil e muito mais. Agende seu dia de lazer e desfrute de um contato com a natureza. Oferecemos dormidas, área familiar. Sítio Pau de Colher, rodovia Miguel Calmon, Jacobina, quilômetro 5. Povoado de Água Branca, Forte Grande, Miguel Calmon, Bahia. Telefone 74-999780293. A 2B Agropecuária possui o melhor da genética do girolando do Brasil. Doadores com pico de lactação com média de 60 quilos de leite por dia. Embriões já disponíveis. 2B Agro. Compre agora pelo telefone 71 98197 3105. Izana Variedades, tudo o que você precisa em um só lugar, artigos de cama, mesa e banho, além de uma seleção incrível de utilidades, presentes e artigos de variedades para todos os gostos. Estamos na Avenida José Otávio de Sena, em frente ao Cicobi, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99954 2414. Venha nos visitar e descubra um mundo de opções para a sua casa e para presentear quem você ama. Premier Odontologia. Tratamento de canal avançado com microscópio, implantes dentários, aparelhos ortodônticos, harmonização facial e muito mais. Tecnologia de ponta, materiais de última geração e profissionais especialistas para melhor te atender. Premier Odontologia. Praça Rui Barbosa, primeiro andar. Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99932 9436. Maia Farma, completo sortimento de medicamentos éticos, genéricos, similares, perfumaria e muito mais. Na Maia Farma você dispõe de um excelente atendimento e os melhores preços da cidade. E ainda conta com o serviço de delivery. Maia Farma, Rua Ipiranga, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99950 2865. Ótica Dois Irmãos, onde você encontra uma grande variedade de óculos de sol, armações modernas e de alta qualidade. Tudo para deixar seu visual ainda mais incrível. Nossa equipe está pronta para te ajudar a escolher o modelo perfeito que combina com você. Venha nos visitar e aproveite as melhores opções e preços. Ótica Dois Irmãos, Rua 2 de Julho, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99940 9139. Itana Rios Multimarcas, estilo, conforto e qualidade em um só lugar. Venha se encantar com nossas seleções especiais de sapatos, sandálias, botas e bolsas das marcas Arezzo, Anacapri e Brisa. Aqui você encontra as últimas tendências da moda, com aquele atendimento especial que só a Itana Rios oferece. Estamos na Rua Floriano Peixoto, ao lado da Ótica Dois Irmãos, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 999510318. Itana
Rios Multimarcas. Seu estilo começa aqui. Associação Comercial de Miguel Calmon, unindo forças e fortalecendo o comércio local. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Prospere Podcast. Eu sou Idailda Brito e você está no podcast onde conversamos sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e mentalidade de sucesso. Esse podcast é super especial porque eu estou com duas pessoas incríveis aqui no estúdio e eu quero já pedir para você, faça esse podcast conosco, você que está aí no povoado, cidades vizinhas, vem fazer esse podcast com a gente. Deixa mensagem aí no chat, deixa pergunta. Hoje é dia de tirar dúvida e também de conhecer Dr. Leandro e doutora Carolina, não é isso? Que é da Premier Odontologia. E eu vou começar com ele. Boa noite, doutor. Tudo bom? Fala, Dai. Muito boa noite, pessoal. É um grande prazer para mim vir aqui, depois de tanto tempo enrolando. Dai já vem convidando a gente aqui há algum tempo, mas a gente que está com um filho pequeno, tem uma rotina assim desafiadora, acaba que tem que se programar. Mas hoje deu certo, estamos aí, vamos dar o nosso melhor aqui para contribuir. Coisa maravilhosa. Doutora, boa noite, doutora Carolina, tudo bom? Boa noite, Dai, boa noite, gente. Como alguns já me conhecem, eu sou Ana Carolina, né, ortodontista lá da Premier Odontologia. Sou natural de Jacobina, mas já me considero calmonense, né? E que já estou aqui em Miguel Calmon já há cerca de 8 anos. Casada com Leandro, natural de Miguel Calmon. Então, para a gente é uma honra, né, estar aqui hoje nesse podcast tão famoso, né? Que por onde passa, todo mundo fala, quem é ela? Ela é filha de quem? Esse nome, inclusive, impacta muito. Quem foi que escolheu dar esse? O Prospere. Ó, vamos ter entrevistado aqui hoje. O Prospere foi uma ideia. Eu passei para João, o nome Prospere, e ele falou, gostei, foi corrido, porque a gente trabalha exatamente a mentalidade de sucesso e desenvolvimento pessoal. Isso. Então, em todo o tempo, prospere. E esta era a mensagem que eu queria entregar desde o início. Já no nome ali do podcast, eu já queria deixar essa mensagem aqui de prosperidade para todas as pessoas que nos assistem. Porque exatamente a gente trabalhou o empreendedorismo. Isso. E cada vez que eu trago aqui um empreendedor, porque não são só médicos, a gente vai descobrir hoje, são empreendedores também, a gente consegue passar isso aqui para quem quer empreender, para quem está começando, que tudo é possível para aquele que crê. Isso as dificuldades, ele é para o pequeno, ele é para o grande. Em todos os aspectos da nossa vida temos desafios. Mas toda vez que alguém senta aí no lugar de vocês e chega e leva uma mensagem de superação, transforma vidas ali do outro lado. É isso aí. Vamos conhecer um pouco do doutor Leandro. De onde é? Conta um pouquinho da tua história. Não, eu sou natural daqui, né, de Miguel Calmon. Muita gente me pergunta se eu sou daqui, se não sou e tudo mais. Porque, na verdade, eu saí de Miguel Calmon com 17 anos, né, fui morar em Salvador e fiquei lá por quase 10 anos. Aí depois, quando eu finalizei a faculdade, eu me formei lá na UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia. E depois que finalizei, eu fui trabalhar em Quixabeira, que é uma cidade aqui próxima a Capim Grosso. Fiquei lá por um pouco mais de 2 anos, em torno de 2 anos. Depois eu vim trabalhar em Jacobina também. Eu fiquei um tempo lá em Jacobina e Quixabeira. Jacobina eu fiquei mais uns 4 anos. Até a gente resolver... na verdade, a gente veio trabalhar em Miguel Calmon no serviço público, no SUS. A gente ficou inicialmente 1 ano e pouco, mas já havia essa ideia de a gente abrir a Premier, a clínica aqui em Miguel Calmon. Então a gente veio nesse primeiro ano, eu estava fazendo lá em 2017 ainda, finalizando a minha especialização. A Ana também já estava em andamento com a dela. E a gente esperou esse tempo até eu estar ali finalizando a especialização, ali no início de 2018, que foi quando a gente resolveu inaugurar a clínica da gente. E desde então a gente está por aqui. Aí eu fiquei ainda até final de 2019 no serviço público. A gente passou no concurso, mas algo queimava dentro da gente, dentro de mim, principalmente que
que aquele não era o meu local, né, que eu queria algo mais. Eu sempre gostei do SUS, dei o meu melhor. Eu digo, as pessoas que já passaram por mim sabem que da mesma forma que eu sempre trabalhei e atendi no SUS, eu também fazia a mesma coisa lá na clínica, ou nas clínicas em Jacobina, onde quer que eu passei, porque isso aí eu acho que é uma coisa minha, é uma criação de valores que veio da minha família, da criação que eu tive, e eu sempre, né, acreditei que a gente não é melhor do que ninguém, né? Eu brinco às vezes com o pessoal ali, ó, perto do campo, está esperando todos nós ali, né? Então, estamos aí desde que em 2018, vamos completar quase 8 anos de clínica, e fiz a especialização, né, de endodontia, que é o tratamento de canal. Já vou até perguntar o porquê escolher. Na verdade, assim, ó, eu particularmente, eu já fui paciente em diversas especialidades dentro da odontologia, né? Então eu já tinha passado, inclusive teve na época da faculdade, me perguntaram assim, a gente fez um seminário sobre endodontia, aí, né, eu fiquei com essa parte, e aí eu falava que, pô, era o tratamento que você mais sentia a dor, né? Aí a professora me interrompeu, não, peraí, por quê? Porque eu falei, não, experiência própria, eu senti dor, senti desconforto. Ela falou, não, mas não é para ser assim, né? O tratamento de canal é para ser um tratamento confortável, como todos os outros, sob anestesia local ali, né? Só que não só eu, como para a grande maioria das pessoas, o tratamento de canal é um assombro. Acha que vai ter muita dor, muito desconforto, algo do tipo. E ainda aquela briga que corre o risco de você perder o dente, então, era todo aquele assombro. E realmente, se você pega um tempo atrás, a probabilidade de você perder um dente que havia sido tratado canal era muito grande. Se você pegasse números mesmo, ou de 100 pessoas que faziam tratamento de canal, era absurdo o número de pessoas que perdiam aqueles dentes, né? Mas graças a Deus as tecnologias vieram para nos auxiliar. Hoje eu tenho muito orgulho, assim, de falar que as pessoas podem ir em qualquer local do mundo, da Europa, dos Estados Unidos, onde for, que não existe nada superior em tecnologia, em serviço, em produto, do que o que a gente tenha para ofertar. Apesar da gente estar numa cidade tão pequena aqui no interior, inclusive lá em São Paulo, a gente sempre está indo para lá para alguns eventos, alguns cursos, e o pessoal pergunta assim, pô, vale a pena isso daí, Miguel Calmon, uma cidade tão pequena do interior, né? Então, assim, ó, a gente tem orgulho disso, de poder trazer esse tipo de tratamento, de diversas tecnologias, de resolver casos que outros dentistas nos mandam na região toda, acompanham a gente às vezes nas redes sociais e nos encaminham o paciente para poder resolver um problema ali, e a gente... Eu já vou até perguntar o porquê escolher Miguel Calmon para um investimento tão alto, com uma qualidade, porque poderia ser qualquer outro lugar, mas você veio para sua terra e abriu a clínica aqui. Sim, na verdade, assim, ó, eu sempre tive uma coisa dentro de mim que eu brincava que eu era o inimigo da mediocridade. Eu nunca gostei de ser a média ali, né? Eu tenho alguns professores que sempre falavam, você sente saudade daquela busca por conhecimento, por tudo. Então eu nunca iria aceitar uma coisa assim mais ou menos. A gente sempre busca melhorar. Mas a busca por Miguel Calmon, o primeiro motivo de ter vindo para cá, principal de todos, é por conta realmente da minha família. Eu brinco com as pessoas que essas pessoas me perguntam assim, pô, vale a pena, né? Você não consegue cobrar pelos serviços em Miguel Calmon igual os outros colegas cobram lá em São Paulo, em Salvador e em outras cidades maiores, até pela condição, né, econômica da cidade. Mas tem uma coisa que dinheiro no mundo paga. Eu sempre falo para as pessoas que quase todos os dias eu saio da clínica e passo na casa da minha mãe ali, vou tomar um cafezinho com ela, às vezes como um pedacinho de bolo, depois eu vou na casa do meu pai, que é perto também, e depois eu vou para casa e vou brincar lá. Eu tenho um filhinho pequeno, acabou de completar 2 anos, vou brincar com ele ali, passear com a cachorra. Então, assim, não é todo local, toda tranquilidade do interior, né? Que tem isso daí, justamente. Então, assim, a gente acaba tendo essa liberdade e a família pesa muito. Aproxima só um pouco o microfone. Desculpa. Eu quero pedir para você que está nos assistindo aí, compartilhe essa live,
coloca aí nos grupos, manda para a família inteira, traz esse povo para cá, porque hoje a gente vai falar de muitos medos, que eu já tenho um monte de pergunta aqui, de muitos medos, desmistificar muita coisa que acontece quando você pensa em ir ao dentista. A gente vai falar com uma linguagem aqui bem simples, para que todos vocês que estão em casa consigam entender também, porque se a gente for falar nessa linguagem de médico, a gente não consegue entender, não. Mas me fala aí, doutor Leandro, medo de dentista. Quantas pessoas já chegaram lá em pânico para sentar naquela cadeira e dizer assim, eu morro de medo de dentista? Bem uns 90%, né, das pessoas. Além de dentistas, nós precisamos ser psicólogos também, né, para tirar o medo do pessoal, né? Desde o início tem muito isso, as pessoas têm medo, principalmente por experiências passadas, e muito também na minha posição de tratar canal, que é o mais temido, aí é que chega muito, mas... Eu já vou logo dizendo uma coisa, que o diferencial, eu vou falar hoje também como paciente da Premier, eu vou falar também como paciente da Premier. Uma das primeiras coisas que eu cheguei lá, que eu encontrei, foi um questionário em que me perguntava, você tem medo? Foi o primeiro. Porque você já entra ali, ele sabendo, gente, você tem medo de dentista? E outra coisa, teve uma parte ali, você passou por algum trauma e a pessoa já vai saber o que você teve, até para desmistificar. Não é preciso ter medo. Eu nunca tive, mas se eu tinha alguma coisa, foi na Premiere que eu já joguei tudo pro ar. Porque ali sim eu consigo ir ter a segurança. E eu não vou falar muito não, eu vou deixar que vocês que estão aí no chat digam por mim, viu? Porque senão vai parecer muito suspeito aqui, eu sou fã de verdade. Mas fala um pouco sobre esse medo de sentar na cadeira do dentista. Não, mas realmente tem muito isso, tem essa questão do medo. A gente faz esse questionário justamente por isso, a gente precisa... acima de tudo, ser empático com as pessoas, né? Nos colocar ali na posição de paciente. Como eu disse, eu já fui por muito tempo paciente, e a gente precisa entender o que é que realmente passa pela cabeça da pessoa naquele momento, a gente poder mostrar experiências, mostrar depoimentos de outras pessoas que já fizeram o mesmo tratamento, para que as pessoas possam se sentir seguras, né, e confortáveis de realizar, né? Às vezes tem paciente que chega com tanto medo e aí depois dorme durante o tratamento, porque o tratamento de canal é um pouco mais demorado. Às vezes, hoje, por mais que a gente faça a maioria dos canais em uma única sessão, já fica pronto no mesmo dia, desde que o dente permita, não é a gente que escolhe. Às vezes tem infecção, tem algum pus, alguma secreção que não permite, mas independente do se faz em um dia só, às vezes em dois, tem essa questão do tempo de ação da substância que a gente utiliza para matar bactéria e tudo mais, então demora um pouquinho. E nesse tempo muita gente dorme, e isso aí é gratificante. Às vezes eu peço para as meninas filmarem, né? Eu filmo aqui rapidinho. Tem ronca, né? Tem gente que às vezes tá roncando. O paciente ronca, a gente fica aí às vezes com vergonha e eu acabo... Eu acho ótimo, eu super me divirto. Que bom que dá raiva. Tanta gente tem medo da gente, pra né? Que quando alguém dorme... É uma comprovação de que tá relaxado também, né? Isso. Então aí o melhor é quando essas pessoas nos dão esses depoimentos, né? Aí, infelizmente, muitas pessoas têm vergonha de aparecer, de depor, de falar qual que é a experiência, e a gente respeita muito isso. Muita gente vê alguns anúncios da gente com outras pessoas comentando sobre os tratamentos que fizeram, principalmente de implantes dentários, que é um carro-chefe da gente hoje. E para algumas pessoas isso dali é um sonho realizado, é uma conquista mesmo, você deixar de usar aquela dentadura que está ali machucando a sua boca, que não permite você sentir o gosto da comida, que está ali, você vai tomar um cafezinho quente e não sente, porque aquele acrílico recobre o céu da boca, e a pessoa pode novamente ter dentes fixos, né, uma prótese fixa, pequenininha, toda bonita. Então, para muitas pessoas que passaram por uma odontologia mutiladora de décadas atrás, isso daí é uma conquista. Essas pessoas aceitam dar um depoimento, um relatório de como que foi a experiência dela, e isso acaba estimulando outras pessoas a criarem coragem e realmente fazerem os tratamentos. Mas a gente passa muito essa questão do medo, e é uma luta. Mas, graças a Deus, hoje
é cada vez menos. Eu te digo de verdade, se você comparar hoje com 6 anos atrás, o número de pessoas que respondem aí que tem medo é cada vez menor, graças a Deus. Tem passado por profissionais iguais a vocês. Eu tô puxa-saco hoje, gente. Eu tô puxa-saco hoje. Não, mas tem muita gente boa, graças a Deus. Mas é porque eu realmente sou paciente, já tem 2 anos, até um pouquinho mais, e tenho visto. E também digo porque eu venho de outros consultórios e de outros profissionais e a gente consegue mensurar aqui a diferença de atendimento. Mas quando, vamos começar aqui logo do início, quando que você pode dizer assim, eu preciso ir no dentista? Porque às vezes não é necessário sentir uma dor para poder ir. Mas o primário ali, os primeiros sintomas que você precisa procurar antes que se torne algo mais grave. Na verdade, a gente sempre diz, né, que o ideal é você não esperar sintoma, né? Se a gente cria a rotina de ir ao dentista 2 vezes a cada 6 meses para fazer uma limpeza, simples que seja, você consegue fazer um check-up radiográfico, você consegue descobrir se tem algum problema inicial, porque na verdade os problemas iniciais, eles não causam desconforto, não causam dor. A cárie, ela começa pequenininha, do lado de fora, ela não dói, não dá sensibilidade, não dá nada. Quando o paciente começa a relatar, na maioria das vezes a cárie ela já está se aproximando do nervo, né, e possibilitando algumas vezes a necessidade de um tratamento de canal. Então, sempre o ideal é sem sintoma, quando a gente faz um exame mais detalhado, alguns exames radiográficos, a gente consegue identificar e ver. E assim, ó, não é todo mundo que tem obrigatoriamente que ir a cada 6 meses, não. Tem pessoas que a gente libera para ir um ano. Apenas uma vez ao ano, né? Uma vez ao ano, outros têm que ir de 3 em 3 meses, né? Porque realmente é uma coisa individual ali, a condição de saúde bucal, realmente. Mas no geral, o ideal é que não sinta dor e procure regularmente buscar o atendimento. Vamos falar um pouco mais sobre o tratamento de canal. Quais mitos precisam ser quebrados sobre a dor e a recuperação? Na verdade, o que a gente vê muito de tratamento de canal, que as pessoas nos relatam? Que tratamento de canal dói muito, que trata para ser feito. Esse é o primeiro mito que a gente quebra, porque na verdade a necessidade do tratamento de canal geralmente é porque o paciente está sentindo alguma dor. Mas não é o canal, o tratamento de canal que vai causar a dor. O paciente chega com dor para a gente fazer o canal e tirar a dor. Então não é o canal que causa, esse é o principal. Claro que assim, qualquer que seja o tratamento odontológico, dentário, existem as individualidades, né? A grande maioria não sente nada em nenhum dos tratamentos. Mas assim como a gente vai tomar uma vacina, e tem gente que fica em cima de uma cama alguns dias, e tem gente que parece que não tomou nada, os tratamentos é a mesma coisa, mas no geral não sente, tá? A gente tem uma casuística muito grande de tratamentos de canal, acho que já não perdi as contas de quantos fizemos, e a gente tem esses relatos de dor, que não tem, né? E no mais, tem aquela ideia de que faz canal e o dente fica preto. A gente vê muito, pessoas vão sorrir, tem um dente só preto na frente. Foi porque eu fiz canal. Não. O tratamento de canal não é para mudar o tom do dente, né? Claro que se ele já vem com o tom mudado, o tratamento do canal, junto com os protocolos de clareamento, vai resolver esse problema. Mas o dente está branquinho, igual o outro, aí você trata o canal e fica preto, isso daí não é normal. Não é uma culpa do canal. O canal paga o pato por tudo, mas não é culpa dele, não. O que mais, Carol? Deixa eu ver. Quais são os relatos? Enquanto vai lembrando, eu vou falar aqui com a doutora sobre aparelho. Quando falamos de aparelho ortodôntico. Eu falei que não ia falar esse povo aqui. Quais os erros mais comuns antes, durante e depois do uso? Os erros mais comuns antes, né, do tratamento ortodôntico é não tratar problemas bucais, tipo o quê? Cáries, problemas periodontais, que seria aquelas cálculos dentários que ficam, placas bacterianas. Tártaro, gengivite. Gengivite. Então tem muita gente que às vezes dá desejo, eu quero botar aparelho.
Mas antes do aparelho, precisa ver, será que não tem uma cárie? Será que não precisa fazer uma profilaxia, que seria uma limpeza? Será que não precisa fazer uma raspagem de tártaro? E aí às vezes a pessoa acha ruim, né? Não, só quero botar o aparelho, vocês estão aqui me oferecendo um orçamento que eu nem pedi e tal. E, infelizmente, não tem como colocar aparelho sem tratar, né, a saúde bucal de um modo geral. Então, a gente não pode colocar um aparelho ortodôntico, que é para corrigir os dentes, com doenças pré-instaladas. Então, a gente primeiro trata a doença, adequa o meio bucal para a gente poder ir para a etapa da correção dentária. E, geralmente, os erros mais comuns depois do tratamento são as faltas nas manutenções, né? Que muita gente bota o aparelho e some. Acho que muita gente bota porque acha bonito. E depois some. Tem uma fase do tratamento ortodôntico também, que é a fase do uso dos elásticos, que a gente fica lá, uso elástico, porque... E os pacientes simplesmente não usam, e eles querem que os dentes... E aí pergunta, quando é que eu vou tirar meu aparelho, doutora? Aí você está usando elástico? Não. Então... tá difícil, né? Então, são várias coisas. Quebra de peças, né? Tem paciente que todo mês chega lá com várias pecinhas quebradas. E, infelizmente, o que vai movimentar o dente é o aparelho. Então, se quebra, não movimenta. Atrasa o tratamento, sabe? Então, são todas essas variáveis aí que acabam, né? Que pecam muito e dificulta, né? O tratamento ortodôntico de uma maneira geral. Doutora, me tira uma curiosidade aqui. Vou falar, porque eu particularmente, já conheço 3. O que acontece quando a pessoa desiste e fica com o aparelho? Acho que, não sei se acha bonito ou tudo, mas não faz as manutenções. O que pode acontecer? Muitas coisas. E uma delas seria as perdas dentárias, porque as pessoas se esquecem que o aparelho ortodôntico é uma força que a gente está colocando no dente. Então, quando a pessoa não faz as manutenções corretamente, aquela força fica ali. Pode ficar com pouca força, mas pode ficar com muita força também. E acontecer de perder um dente ou vários dentes. Eu já vi casos de pacientes, eu já vi um caso, na verdade, de uma paciente com uma contenção ortodôntica, que é aquele fiozinho que coloca atrás do dente, que tirou o aparelho, nunca mais voltou no dentista que colocou o aparelho, que removeu. E aí aquele fiozinho entortou. E o dente fez o quê? Acompanhou o fio. E ela perdeu o dente, teve que extrair o dente porque ficou uma força descontrolada ali. Acontece isso também quando a pessoa não faz manutenção ortodôntica, que aquela força descontrolada, se um fiozinho daquele entorta, se tem uma força exagerada, pode vir a perder os dentes. Então, é um perigo, não recomendo a ninguém fazer isso. Então, se você está aí com seu aparelho, né, agende logo sua manutenção com seu ortodontista, porque é um perigo ficar faltando as manutenções. E se gosta do aparelho e quer passar o resto da vida com o aparelho, que seja com o acompanhamento do profissional. Isso. Sem contar que todo mundo sabe que, principalmente quem usa aparelho, o quanto é chato a higiene do aparelho. Então, a pessoa tá com aquele aparelho ali sem estar tendo um acompanhamento e sem higienizar corretamente, a chance de cáries, doenças periodontais é muito grande. Doutor, muitos pacientes relatam insegurança ou medo de investir em um tratamento odontológico. Como explicar a importância de ver o tratamento como investimento na saúde e na autoestima? Na verdade, qualquer que seja o tratamento, o cuidado que a gente tenha conosco para nos sentir bem, nos sentir bonito, nos sentir, né, com autoestima elevada, é um investimento que, na minha opinião, vale ser feito, vale ser buscado, desde que seja uma coisa planejada e ali dentro do orçamento doméstico da gente. Mas assim, dos tratamentos odontológicos que a gente fala, né, mais uma vez eu repito aqui a questão, porque você fala assim, às vezes as pessoas acham que tratamento dentário é caro, que é isso e aquilo. Aí eu pergunto assim às pessoas, você tem noção de quanto que é determinado tratamento? Não sabe, só sabe que é caro. Como é que sabe que é caro sem saber o preço? Então a gente fala muito, muita gente fala dessa questão de preço em relação aos implantes. Eu falo mais uma vez deles, porque ouve falar que sempre foi muito caro e tudo mais, e eu gosto de contar uma história que meu pai sempre dizia. Meu pai é natural lá dos Olhos d'Água,
E ele dizia que por vezes na infância vinha de lá da roça, quando eles vinham estudar, e eles vinham a pé aqui para a cidade. Eu acho que dá uns 18 quilômetros, né? Aí, outras vezes vinham de jegue, vinha de cavalo ou de bicicleta. Ele tinha uma Monarquezinha vermelha lá, o pessoal das antigas aí conhece bem, e vinha. Então isso daí é uma realidade de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Então hoje eu acredito que ninguém vem mais de bicicleta, a não ser a galera do pedal, mas ninguém vem a pé 18 quilômetros, ninguém vem de jegue, né? Por quê? Porque hoje está mais acessível a questão de ter um transporte, uma moto, um carro, né? Às vezes tem carro de transporte e tudo mais. Então, em relação ao o investimento no sorriso da gente, por vezes a única possibilidade que se tinha era uma dentadura, né? Então Tirava tudo. Era normal, né? Eu já atendi dentista das antigas que também não tinha dente, tirava até o deles. Então era comum, né? Normal não, era comum acontecer isso de tirar. Mas quem já tinha tirado, a opção que tinha era usar dentadura. Aí eu comparo como se a dentadura fosse a época que o meu pai vinha de jegue ou de pé lá da roça para estudar. Então hoje não há essa necessidade mais, assim como não existe apenas a dentadura para você voltar a sorrir e a se alimentar. Hoje tem as opções dos implantes dentários que cada vez mais estão ficando acessíveis à maioria das pessoas, né? O pessoal da zona rural, pessoal, enfim, que achava que nunca poderia sonhar, acabam vendo que isso é uma realidade mais próxima. Só que é mais fácil a gente mostrar isso quando algumas outras pessoas próximas a ela já fez, né? E a gente pergunta, poxa, vem alguma pessoa que você indica, um exemplo. Aí a pessoa acha que é totalmente fora da realidade dela. Eu falo, né? Por que Dai pode ter um sorriso bonito? Que ela se sinta bem, bonita, um sorriso branco, alinhado, e tu não pode? Sem contar que uma das coisas, venho eu falando aqui de experiência própria, tá, gente? Foi a facilidade de pagamento. Gente, eu dividi em mais de um ano. Vocês estão pensando assim, Dai pagou à vista, eu paguei. Não. Eu nunca encontrei uma facilidade de pagamento como eu encontrei na Premiere. Foi diferenciado. E todo mundo que eu indico, eu falo desse jeito. Foi diferenciado, eu estou falando aqui real para vocês. Eu dividi em mais de um ano. Paguei já, graças a Deus, já tenho quase 2 anos de... Mas foi assim... Hoje é como você está falando. Hoje a gente compra um carro financiado, hoje a gente compra uma moto parcelada e a gente faz o tratamento dentário também, para que você tenha essa autoestima, esse dente todo alinhadinho, sem contar que eu também acredito que é investimento, porque a partir do momento que você vai fazer uma limpeza, você está evitando de gastar com o canal. Não tenha dúvida. Sempre, é muito mais barato, é mais rápido, você não precisa nem dormir na cadeira. E é um investimento periódico, né? Você antecipa ali qualquer situação, qualquer problema, indo fazer uma simples limpeza. Sim. E o pessoal às vezes acha, diz assim, pô, dentista é caro, tem essa falsa ideia. Eu falo falso porque às vezes as pessoas não param para fazer contas. Aí eu paro e falo assim, vem cá. Principalmente homem, né, que às vezes com essa conversa, eu digo, poxa, tu corta o cabelo quantas vezes no mês? Pô, eu corto de 15 em 15 dias. Pô, quanto que custa o cabelo? Tem gente que cobra R$20, R$40. Eu falei, então, pô, R$40, você gasta R$80 no mês. Então, no ano, gasta 960. Aí vai no dentista uma vez no ano, fazer uma limpeza, que, pô, é irrisório comparado a esse valor. E o dentista que é caro. Então, assim, você não precisa ir todo mês ou de 15 em 15 dias no dentista. 2 vezes ao ano, gente. É 2 vezes ao ano para você evitar, prevenir, não. Né? Prevenir. E outra coisa também, você se sente tão leve, tão limpo. Parece que você vem aqui, sai da academia, você toma aquele banho, sai limpinho. Pô, dá uma sensação de bem-estar muito boa, né? Então, realmente, não dá para ficar sem, não. Acho que uma coisa que veio aqui à mente, é algo interessante. A gente usa os dentes todos os dias. Sim. E por que não cuidar de forma mais firme? Por que não priorizar? Uma dentição, né, uma arcada dentária prejudicada, ela prejudica aí o estômago, o corpo todo, causa até obesidade se você não mastiga os alimentos direito. Então, assim, é prioridade, gente. É prioridade, não é nem eu que estou falando.
todo mundo sabe que é prioridade. E eu digo isso como conhecedora da dor de muita gente. Infelizmente, a gente negligencia. Sim. Demais. A gente acha, um dente só faltando, eu estou lhe dizendo, para uma pessoa que está fazendo tratamento, um dente faltando diz muita coisa e faz muita coisa no corpo da gente. Agora a gente vai conhecer os nossos patrocinadores. E a gente volta rapidinho e tem muito mais perguntas e dúvidas. Pousada PH, seu descanso com conforto e Miguel Calmon. Hospede-se com qualidade e comodidade. Quartos com ar-condicionado, TV, Wi-Fi, frigobar, dormitórios confortáveis e aconchegantes. Café da manhã delicioso. Avenida João Sagum, em frente ao Hospital Português, Miguel Calmon, Bahia. WhatsApp 74-99901-1848. Pousada PH, onde conforto e hospitalidade se encontram. Super Boi da Chapada, supermercado e açougue, a qualidade na sua mesa, onde você encontra tudo o que precisa com a qualidade e os preços que você merece. Nosso açougue é destaque, carnes selecionadas, sempre fresquinhas e preparadas com todo cuidado. Venha conferir nossas ofertas imbatíveis. Super Boi da Chapada, Avenida José Otávio de Sena, centro de Miguel Calmon. Em Miguel Calmon você dispõe do sítio Pau de Colher, espaço para eventos, um ambiente aconchegante com piscina, quiosque com churrasqueira, salão de jogos, cantinho de futebol, parque infantil e muito mais. Agende seu dia de lazer e desfrute de um contato com a natureza. Oferecemos dormidas, área familiar. Sítio Pau de Colher, rodovia Miguel Calmon, Jacobina, quilômetro 5. Povoado de Água Branca, Forte Grande, Miguel Calmon, Bahia. Telefone 74 999 78 0293. A 2B Agropecuária possui o melhor da genética do girolando do Brasil. Doadores com pico de lactação com média de 60 quilos de leite por dia. Embriões já disponíveis. 2B Agro. Compre agora pelo telefone 71 981 97 3105. Izana Variedades. Tudo o que você precisa em um só lugar. Artigos de cama, mesa e banho. Além de uma seleção incrível de utilidades, presentes e artigos de variedades para todos os gostos. Estamos na Avenida José Otávio de Sena, em frente ao Cicobi. Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99954 2414. Venha nos visitar e descubra um mundo de opções para a sua casa e para presentear quem você ama. Premier Odontologia. Tratamento de canal avançado com microscópio, implantes dentários, aparelhos ortodônticos, harmonização facial e muito mais. Tecnologia de ponta, materiais de última geração e profissionais especialistas para melhor te atender. Premier Odontologia. Praça Rui Barbosa, primeiro andar. Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99932 9436. Maia Farma, completo sortimento de medicamentos éticos, genéricos, similares, perfumaria e muito mais. Na Maia Farma você dispõe de um excelente atendimento e os melhores preços da cidade. E ainda conta com o serviço de delivery. Maia Farma, Rua Ipiranga, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99950 2865. Ótica Dois Irmãos, onde você encontra uma grande variedade de óculos de sol, armações modernas e de alta qualidade. Tudo para deixar seu visual ainda mais incrível. Nossa equipe está pronta para te ajudar a escolher o modelo perfeito que combina com você. Venha nos visitar e aproveite as melhores opções e preços. Ótica Dois Irmãos, Rua 2 de Julho, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99940 9139.
E Tana Rios Multimarcas. Estilo, conforto e qualidade em um só lugar. Venha se encantar com nossas seleções especiais de sapatos, sandálias, botas e bolsas das marcas Arezzo, Anacapri e Brisa. Aqui você encontra as últimas tendências da moda, com aquele atendimento especial que só a Itana Rios oferece. Estamos na rua Floriano Peixoto, ao lado da Ótica Dois Irmãos, centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 999510318. Itana Rios Multimarcas. Seu estilo começa aqui. Associação Comercial de Miguel Calmon, unindo forças e fortalecendo o comércio local. Estamos de volta com a Premier Odontologia. Estou aqui com o Dr. Leandro e com a doutora Carolina, nessa entrevista falando um pouco sobre como que essa tecnologia trazida até Miguel Calmon tem transformado a vida de muitos pacientes. E a pergunta, doutor, é sobre o implante dentário. Quais as tecnologias e técnicas modernas a Premier oferece hoje para quem quer sair da tão famosa dentadura? Na verdade, eu acho que é quem usa dentadura e ainda não sonha em ter os dentes fixos novamente com a prótese protocolo, que é uma prótese que a gente faz bastante lá na clínica, que normalmente a gente utiliza ali de 4 a 6 implantes, mas na grande maioria a gente utiliza 4 implantes que sustentam toda a prótese, né, na arcada, deixando ali livre dessa questão que eu falei anteriormente do céu da boca e tudo mais. Então, assim, ó, dentre tecnologias que a gente tem, né, assim, ó, tudo a gente diz que é um produto que a gente utiliza. Então, a gente faz questão de usar os melhores implantes que existem, porque, assim, há muita uma crença de que existe rejeição, alguma coisa do tipo, e isso não é uma realidade, né? Claro que a depender da condição de saúde da pessoa pode ter algum tipo de inviabilidade, mas no geral é muito tranquilo. Mas além disso daí, a gente consegue hoje em dia fazer técnicas de implantodontia guiada. De que forma que é isso? A gente consegue fazer implante sem corte e sem ponto, né? A gente dispõe lá na clínica de um scanner intraoral, que a gente acaba fazendo o escaneamento da boca do paciente antes, faz um cruzamento na radiologia junto com a tomografia que o paciente também faz, e aí nos vem um modelo que a gente encaixa e põe um implante no local exato e ideal para ser posicionado dentro da boca do paciente. Então isso tem um pós-operatório mais rápido, mais simples, e é uma tecnologia bastante buscada pelas pessoas, né? Mas no geral, implante não tem esse segredo todo assim nessa parte, porque tem a parte cirúrgica, que é essa instalação dos implantes, e depois existe a parte protética, que muitas pessoas não sabem que é isso. Acho que o implante já sai com dente, então não é assim, né? Geralmente a gente divide em 2 partes: essa parte cirúrgica, onde a gente faz a instalação dos implantes, coloca lá, normalmente fica ali no intervalo de 4 a 6 meses para ter essa, a gente chama de ósseo-integração, é a cicatrização do implante dentro da boca do paciente, do osso. E aí depois disso a gente faz a parte protética, que é a colocação do dente propriamente dito, ou da prótese, quando é esse caso da prótese toda, por um todo. Então, essa questão do escaneamento também é uma tecnologia que já permite essa etapa, evitando ou não necessitando mais daquelas moldagens que a gente fazia, que botava, até quando você foi fazer o aparelho, provavelmente botava uma moldeira, molda, aquele negócio vai lá para a garganta. Então hoje lá na Premier você não precisa mais fazer essa moldagem, mesmo quando você vai fazer documentação do aparelho,
a gente não pede mais para fazer aqueles modelos, porque a gente consegue escanear lá na clínica mesmo, e a gente, na hora que passa o scanner na boca, automaticamente ele vai para o nosso software, a boca do paciente digitalizada dentro do computador, e a gente consegue fazer manipulações ali dentro da arcada e planejar a resolução dos tratamentos de uma forma mais até fidedigna do que aquelas moldagens convencionais. Perfeito. Investindo cada vez mais em tecnologia para entregar conforto aos pacientes. Aquele molde, não lhe deu não. Já fiz várias vezes. Aquele molde é muito difícil. Como ainda é algo assim novo, os laboratórios ainda estão se adequando, né? Por exemplo, essa parte de ortodontia. Infelizmente, em alguns momentos a gente ainda precisa usar o molde, porque os laboratórios ainda não seguem o fluxo digital de fazer os aparelhos baseado no escaneamento, sabe? Mas é questão de tempo. Questão de tempo aí a gente vai, né, suspender essas moldagens tão abomináveis pelos pacientes que a gente sabe o quanto é desconfortável. Isso daí, na verdade, é um grande, eu não digo assim dificultador, mas a questão laboratorial, porque às vezes as pessoas pensam que é o dentista que faz a prótese, a dentadura, a protocolo, o dente ali que... Mas não é. Quem faz isso são os laboratórios de prótese dentária. E o que acontece? Aqui na nossa região, né, a gente não encontrou um laboratório que atenda aos padrões de qualidade que a gente exige. Então hoje basicamente a gente trabalha com 2 laboratórios que eles são muito distantes de Miguel Calmon. Então com esse escaneamento a gente consegue diminuir essas etapas, porque a primeira vez mesmo não precisa a gente moldar para enviar, às vezes a gente escaneia e envia por e-mail, né, ou via o próprio software, conecta direto com o nosso link no laboratório e eles nos mandam. Mas existe essa logística de eles mandarem as próteses para cá, às vezes a gente faz os testes, a gente manda para lá. Então, infelizmente, a gente até brinca assim que, na grandeza aqui de Jacobina, Irecê, Senhor do Bonfim e talvez outras cidades aqui que tem um porte maior, talvez pudessem ter um laboratório que atendesse às exigências assim que a gente assim como outros colegas que também prezam por qualidade acabam tendo, mas ainda não encontramos não. Possa ser que em breve apareça aí, né? Quem sabe, e aí a gente possa encurtar esses tempos. Porque, se a gente tivesse aqui na cidade um laboratório de alta qualidade, mas infelizmente é uma coisa fora de realidade pelo custo operacional de você montar um laboratório desse. É questão de milhões e aí dificulta. Doutora, uma pergunta. Tem idade para começar a usar aparelho? Sim. Na verdade, a gente trabalha com o tratamento em 2 fases, né? Que vai desde da infância, que as crianças já a partir de 5 anos já devem fazer a consulta com o ortodontista para avaliar os problemas de maneira geral. Se existe alguma deficiência no crescimento ósseo, né? De maneira geral, nessa fase, a gente avalia mais a questão do crescimento ósseo, né? A partir dos 5 anos. E aí, se tiver que intervir com essa idade, a gente já intervém com os aparelhos ortopédicos, certo? E o aparelho tradicional, aquele fixo, né? Aí já é na idade né, da criança a adolescente, que é a partir, né, quando faz a troca dos dentes, que é a partir dos 12, 13 anos, quando tem a troca total dos dentes, certo? Então, e quanto antes quanto antes você leva seu filho ao ortodontista, mais fácil fica o tratamento. Então, gera um tratamento muito mais rápido, com efeitos muito mais de sucesso, certo? Então, a partir dos 5 anos, né, já levem seus filhos, né, para consulta, que a gente já consegue intervir em algumas vezes. Estamos no chat com Dilma Brito, Ricardo Abreu está aqui com a gente também, Laura Carvalho, Laede Brito com a gente, Tereza Porto mandando mensagem, boa noite, meus queridos. Shirley também está com a gente dando boa noite. Isailton, boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Vanessa Neres, nossa fã aqui do Prospere, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa. Hoje, com estes 2 profissionais incríveis que estão fazendo um lindo trabalho na cidade. Mara também está aqui com a gente, Mara Habib,
Olhem eles, doutores maravilhosos. E tem Lauro Carvalho, que colocou: sou suspeito para falar desses dois profissionais, mas é evidente o profissionalismo empregado por eles. A Premier Odontologia investe de verdade no registro da autoestima dos seus pacientes. Emma também está aqui com a gente dando boa noite, a melhor clínica odontológica. E Lauro Carvalho também está aqui mandando palminha para a gente. Doutor Leandro, o senhor não é só apenas médico, o senhor também é um empreendedor. E quase influência, né, Carol? Tá demais ele. Um projeto de influência. Quase Ele influência. carrega assim pros coisas, né? Só que eu tô aqui de amadora, viu, gente? O negócio é ele aqui. Tá aqui só para compor, tabela. Tabela, só... O senhor já respondeu, mas ultimamente temos visto muitas propagandas da clínica sobre implantes dentários e eu quero acrescentar aqui como que está sendo ser uma clínica que saiu à frente aí em Miguel Calmon, sendo visto, trabalhando aí com esse impulsionamento e na parte empreendedora. Me fala um pouco sobre... Tem que trabalhar, tem que ser dentista, tem que ser pai, tem que ser marido e tem que ser empreendedor. Na verdade, fácil não é não. A gente brinca que fosse fácil, todo mundo faria, né? Então, assim, eu acho que a primeira dificuldade realmente é você dar as caras, você perder a vergonha de você estar ali na frente, você ter confiança no seu trabalho, porque também se eu não confiasse nos trabalhos que a gente entrega, eu iria ter muita vergonha de estar ali aparecendo para as pessoas, né, verem depoimentos de coisas ruins. Então, assim, essa questão aí primária é de realmente você perder a vergonha, de você aparecer, né? Você conciliar, ser pai, ser esposo, ser dentista, ser empresário, né? Liderar algumas pessoas, né? Eu sozinho não dou conta, a gente tem outros especialistas que trabalham com a gente precisa aprender a estudar muito a questão de gestão e liderança. Isso daí acaba. Eu sempre fui uma pessoa que você falou aí da questão de desenvolvimento pessoal, é uma coisa que há alguns anos eu estudo bastante, né? Eu já devo ter lido nos últimos uns 5 anos aí, sei lá, mais de 100 livros, juntando aí nessa área de gestão, de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo, de gestão financeira, de inteligência emocional. Então são coisas que a gente precisa desenvolver quando a gente vai aparecer assim, porque quer queira, quer não, a gente diz, né, nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu para agradar todo mundo? E a gente tem que estar preparado também para lidar com aquelas pessoas que a gente não conseguia agradar, né? Então, uma outra coisa muito importante é a questão quando você fala de geração de empregos, né? Porque quando a gente começa a fazer campanhas, anúncios e tudo mais, imagine se eu também tivesse que dar conta de responder todo mundo que nos procura pelas redes sociais. Aí eu teria que me dividir, eu não ia dormir, né? Para dar conta. Então a gente acaba contratando outras pessoas para nos ajudarem, a gente acaba fazendo treinamentos, a gente vai muito para fazer cursos em São Paulo, em Campinas, leva a nossa equipe para também se desenvolverem. Então, são investimentos que a gente faz não só na gente, mas no nosso time, quando a gente acredita que aquela pessoa merece, que ela busca, que ela tem sede de crescimento, de ajudar outras pessoas. Eu digo sempre lá na clínica que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, toda vez que eu percebo o nosso time, pessoas que sentem vontade de servir outras pessoas, que não estão ali apenas para receber o salário no final do mês ou no início do mês, mas que sentem aquela vontade genuína, essas pessoas eu tenho cada vez mais vontade de fazer com que ela cresça junto com a gente. Então a gente dá livros para que eles possam ler, passa conteúdos que a gente recebe também, a gente leva para treinamento, paga o curso para as meninas, passagens, hospedagens, enfim, né? A gente dá condição. Claro que ainda não é como eu queria, até porque tudo isso é muito
oneroso, é muito caro, é um investimento alto para muitas pessoas. Então a gente vai gradativamente, aos poucos, desenvolvendo, fazendo os treinamentos, mas nunca esquecendo de quem está ao nosso lado. Eu não vou querer nunca crescer ou ser melhor do que alguém e eu não levar junto. Eu sempre digo às pessoas, se vocês derem o seu melhor, se vocês se dedicarem, tenha certeza que se Deus me permitir ter algum tipo de crescimento pessoal, profissional, a gente vai levar todo mundo junto. E assim é a nossa mentalidade. Eu costumo dizer que é empreender no CNPJ de outra pessoa. Sim. Sim. Que você desenvolve junto, você cresce junto e a equipe ela vai sendo fortalecida. Quanto melhor o serviço prestado, mais é benefício tanto para vocês quanto para aquele funcionário, para aquela pessoa que está ali. E é como você falou, não dá para fazer tudo sozinho. Então a gente precisa de pessoas e pessoas que abracem a causa, que vistam a camisa, como o pessoal fala. Doutora, quais são os maiores erros que os pacientes cometem na saúde bucal, no dia a dia? O principal erro é não escovar os dentes, né? É verdade que tem que escovar 3 vezes ao dia? É aquele basicão, é o beabá mesmo, é 3 vezes ao dia, gente, após, né, as refeições. E aí, só à noite não serve, não? Não, infelizmente não, porque a gente é proliferação bacteriana, né, gente? Então a gente ingere matéria orgânica, né, o alimento. E aquela matéria orgânica fica ali na cavidade bucal. E ali tem proliferação bacteriana. E aquilo ali vai levar a cáries, vai levar a mau hálito, né? E problemas bucais de uma maneira geral. Então, o principal fator é a preguiça mesmo, aquela velha preguiça de não passar um fio dental. Hoje, gente, é muita gente que não passa fio dental. E vocês não têm noção do que um fio dental consegue economizar na vida de vocês. Porque a gente faz, quando vai fazer o check-up lá dos pacientes, né? A gente vê a quantidade de cáries que aparecem pela falta de um simples fio dental, gente, que vocês compram ali baratinho ali no mercado, na farmácia. Então, realmente, o principal erro é a falta da higiene, né? Corretamente, que é a escovação no mínimo 3 vezes ao dia, após as refeições. Escovação. Para que precisa para uma boa escovação? Escova, pasta e fio dental, gente. Nada mais que isso. Não precisa da escova mais cara, não precisa da pasta de dente mais cara, nem do fio dental encerado. É o basicão. Vai lá no mercado, compra os mais baratinhos lá, começa uma escovinha macia, da cabeça pequena, certo? Já começa assim, coloca na sua rotina diária, que vocês vão ver que vai ter uma mudança, né, de hábito bem bacana aí. E também, não ir ao dentista também é um erro muito comum. Porque não é porque você está escovando direito que você não deve ir ao dentista. Porque existem algumas áreas, né, da boca que às vezes tem dificuldade de higienizar. Por exemplo, a região lá do terceiro molar, que é o siso, aquele dentiqueiro, que é um dente que o pessoal fala que tem um pessoal popular que diz que é o dente do juízo. Eu digo que é de tirar o juízo, porque quando ele dá para doer, minha filha, tiram do sério. Então, aquele dente é um dente que nasce bem atrás, então tem uma dificuldade maior de escovação, então às vezes a escova não alcança. Pode levar uma cárie, uma dor de dente. Então tem que ir ao dentista regularmente. Vai lá, pelo menos uma vez ao ano, gente. Vai ao dentista para poder fazer aquele check-up. Né? Como a gente já falou aqui, a prevenção sempre é o melhor caminho, né? E é bem mais barato também. É muito mais fácil você descobrir uma cárie, né? É muito mais fácil e mais barato descobrir uma cárie na fase inicial do que uma cárie já com a destruição imensa no dente, que tenha que fazer canal, pino, coroa. Aí se torna um tratamento muito mais caro. Doutora, deixa eu tirar uma dúvida, acredito que é a dúvida de mais alguém aqui também. Qual é a diferença entre a escova dura, macia e a suave? No caso a gente fala escova dura, média e macia. Que na verdade eu acho que escova dura nem deveria existir. Porque a escova dura serve para limpar sapato, serve para limpar alguma sujeira da sua casa, mas para limpar dente não serve. Antigamente usava essa escova dura para limpar as dentaduras, as próteses, né? Só que ultimamente não é muito indicado, porque quando você vai escovar a prótese, você usa o creme dental. E você usar uma escova dura com creme dental vai causar uma abrasão na prótese, ou seja, vai causar ranhuras na sua prótese dentária. E o que, né, a longo prazo pode danificar. Então, escova dura, né, sem chance. Média também não recomendo, então a escova ideal para você fazer uma boa escovação é a escova macia. Então, sempre se atentem no rótulo, escova macia, porque a escova macia vai higienizar os dentes sem
agredir a gengiva. A gente não pode esquecer que a gente escova os dentes e escova também as estruturas bucais, a gengiva, um pouquinho ali né, que fica as estruturas dentárias. Então, se você escova com a escovadura, em média você pode causar danos aos tecidos bucais, né, a gengiva e o osso. E pode levar a retrações na gengiva, é quando começa a expor um pouquinho a raiz do dente, é quando começa a sensibilidade, que muita gente fala, o dente está sensível, não aguento triscar nada gelado, não aguento triscar nada que dói. Muitas vezes pode ter relação com o tipo de escova que você está usando, com a força da escovação. Então, procurem sempre escovas macias. Perfeito. Já tivemos uma aula aqui. Uma aula aqui magnífica. Para quem ainda está com medo ou para quem ainda está precisando ir trocar aquela velha dentadura por próteses, não é isso? Sim. O que fazer, doutor? Como procurar a Premiere? Como é que é a questão do agendamento? Como é a questão do atendimento? Na verdade, a gente tem... Você tem a questão do WhatsApp, você acha aí nas nossas redes sociais, premier.odontologia, né? Lá também, pela bio do Instagram, tem link para agendamento, ou você pode me mandar mensagem diretamente no direct, também as meninas respondem, né? Mas o que eu digo realmente é isso, quanto mais tempo você deixa de usufruir de um conforto, de uma alimentação melhor, de sentir um gosto de uma comida, de viver feliz ao lado de sua família, de não ter constrangimento da prótese estar caindo, de não gastar dinheiro com corega, que é um gel, você já viu um pozinho que bota para segurar a dentadura, né? Menos tempo de vida você vai viver com isso, né? Você vai usufruir dessa prótese fixa. Então, sempre o quanto antes é melhor fazer, você vai utilizar por mais tempo, você vai ter mais osso, porque com o passar dos anos você vai perdendo osso e às vezes você não tem onde colocar os implantes, aí tem que fazer enxerto ósseo e tudo mais. Infelizmente, tem casos que nem com enxerto. A gente teve uma paciente essa semana que eu fiquei muito triste, porque quando a gente solicitou os exames que a gente precisa para a instalação dos implantes, ela não tinha local nenhum para a gente colocar implante. Então, nem com o enxerto convencional que a gente faz, a gente conseguiria. Então, ela teria que procurar um bucomaxilo para fazer uma reconstrução grande, fazer umas ancoragens esqueléticas maiores. Então, acabou ficando inviável. O custo desse tipo de trabalho é muito maior, em ambiente hospitalar. Isso tudo porque ela demorou muito. Às vezes, as pessoas, em vez de fazer antes e parcelar de uma forma leve, às vezes fica querendo juntar para ter o dinheiro de pagar à vista, só que às vezes você já tem o dinheiro, mas não tem o osso. Então aí a gente não consegue ajudar. Então o que eu dou de conselho, se você usa algum tipo de prótese, algum desconforto, não demore, procure o quanto antes, né? Procure uma forma de fazer, procure quem já fez, né? Como que é a experiência, como foi a questão de pagamento, tudo mais, para vocês se sentirem mais confortáveis. E as nossas portas sempre estarão abertas. Como eu disse mais cedo, a gente está aqui para servir, né? Não só a população calmonense, a gente atende muitas pessoas de fora daqui da nossa cidade, toda a região aqui nos procura, inclusive por indicação de outros dentistas. A gente tem dentistas que saem de Itapiramutá, de Piritiba, de Jacobina, eles vêm fazer tratamentos aqui com a gente, porque confiam na gente e acabam indicando quando tem algum tratamento mais complexo. Então a gente está aqui realmente, a gente não é melhor do que ninguém. Eu sei que tem muitos colegas aí que são muito bons profissionais, mas a gente sempre vai estar aqui para servir. Enquanto pudermos ajudar as pessoas a devolver sua autoestima, a devolver sua qualidade de vida, questão de se alimentar bem, de viver feliz, a gente, enquanto Deus nos der saúde, aqui estaremos para poder fazer e dar o nosso melhor por todo mundo que confia na gente. E eu vou deixar um conselho aqui para vocês, de quem já consome os produtos da Premier. Façam um orçamento. Agendem a avaliação de vocês e façam o orçamento. Nunca vá pela cabeça de não sei quem fez e ficou caro, não sei quem fez. Sua boca não é a da outra pessoa. Cada um tem uma boca, cada detalhe é diferente, cada um tem ali o seu dentinho e a sua dificuldade não é a dificuldade da outra pessoa. Então, antes de tirar essa conclusão precipitada, vai lá,
E você falou uma coisa muito importante, Dai, que a questão de preço realmente não é assim porque a gente, eu queria que divulgasse quanto é o preço. A gente não primeiro porque a gente não é permitido pelo nosso código de ética passar preço. Mas, além disso, cada caso realmente é individual. Então, às vezes a pessoa acha que para cada dente que eu perdi, eu preciso colocar um implante. Então, não é assim. Às vezes a pessoa perdeu 3 dentes próximos, a gente coloca 2 implantes, 2 parafusos e põe 3 dentes parafusados sobre os 2, que a gente chama de ponte fixa sobre implantes. Resolve o problema, um implante a menos, uma economia para o paciente. Então, tem paciente que precisa de um enxerto, outros não precisa, né? Tem uma grande variedade de opções, né, de tratamento. Então, cada um individualmente tem o seu custo de acordo com a sua necessidade. Então, às vezes a pessoa, mas não sei quem fez e ficou mais barato. Será que era igual? Né? Será que a complexidade era a mesma? Né? Então, assim, isso tem uma relevância muito grande. E cuidado com o barato, viu? Cuidado com o barato, que ele pode sair muito caro. E outra curiosidade, outra coisa interessante foi que quando eu fui a minha nutricionista, ela perguntou: tá com todos os dentes? Para você ver o tanto que tem esse impacto na vida da gente, a mastigação incorreta ou a falta dos dentes para proporcionar essa alimentação correta. A gente tem aqui já os agradecimentos. Eu cumprindo aqui o horário que combinei com vocês, a gente sabe que a correria deles é muito grande, gente. Tomar conta de um consultório daquele tamanho, com tanto funcionário que eles têm, realmente é bem cansativo. E foi uma honra estar com vocês. Realmente, muito obrigada por ter aceitado o convite aqui da TV Calmon para estar com a gente. Esse podcast era algo que eu estava desejando já tem um tempo, né? Que eu tinha... Bora, vamos. Convence o homem para falava para a doutora. Vamos lá, que eu quero vocês lá para a gente desmistificar muita coisa que já foi dito por aqui. Mas eu quero que o senhor deixe aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Se vocês pudessem dar um conselho direto para quem está nos ouvindo agora, sofrendo com uma dor ou insatisfeito com o sorriso, qual seria o primeiro passo que essa pessoa deve dar? Essa pergunta ela ficou aqui no final porque eu sei o tanto que as pessoas têm vergonha do sorriso. E por acharem que não tem dinheiro, hoje a gente tem uma facilidade imensa de parcelamento, por achar que não tem dinheiro, ou por achar que vai ficar muito caro, sem nem sequer ter feito uma avaliação. É muito grande. Um sorriso, ele abre portas. Eu também trabalho com linguagem, com desenvolvimento pessoal, como consultoria, e eu digo para vocês, gente, um sorriso abre portas. E aí, qual o conselho que vocês deixam aí para quem está nos assistindo? Tem muita vontade, mas tem medo do preço. Na verdade, desde o início a gente falou que a questão do preço é uma coisa que as pessoas acham que é caro, que é isso. Mas eu digo uma coisa, você só tem como saber se é caro se você souber o preço. Né? Então, como o preço é individualizado, né, você não tem que ir nos procurar ou procurar o seu dentista com essa ideia de que é caro. Senão você já vai com um certo bloqueio e que você deixa de viver um sonho, que é o que os pacientes que fazem os tratamentos, né, maiores nos falam, que planejou durante a vida inteira, tinha medo, achava que não era, né? Como eu falei, a gente tem paciente da zona rural, muita gente que faz, de outras cidades menores até do que Miguel Calmon. Então, não tenham essa pré-ideia de que vai realmente ser um tratamento caro. Marque uma avaliação, né, sem compromisso algum. Faça uma avaliação ali pacientemente, veja quais são suas necessidades, não fique com dor, né? Porque é desesperador, eu sei por experiência própria, eu já senti, como eu falei anteriormente, e eu sei o tanto que é ruim, às vezes não tem medicação que tire aquela dor, a pessoa vai no hospital, toma injeção e não resolve às vezes. Então a gente tem hoje uma infinidade de tipos de anestésicos, além das técnicas, que permitem que a gente faça os tratamentos, mesmo quando estão com muita dor, e o paciente não sinta. Então, não fique sofrendo com dor ou com um sorriso que não te agrade por causa desse preconceito. Procure
ou dentista, nos procure, a gente vai ter o maior carinho, o maior prazer de tirar todas as dúvidas, passar todas as possibilidades de tratamento, que às vezes o tratamento que é o ideal para um, às vezes não é para o outro, e a gente não tem só um tratamento, existem vários. Tem paciente que tem uma necessidade de tirar vários dentes e botar todos fixos, outros precisam usar um aparelho para ajustar a posição e depois botar alguns implantes, né? Outros é a questão das próteses removíveis, que cada vez menos estão sendo utilizadas. É a questão do meu pai, que eu falei, vindo de bicicleta da roça, que ninguém vê mais, mas ainda tem essas disponibilidades. Então não fique com essa ideia pré-concebida de que vai ser um tratamento caro, que vão gastar muito, né? Porque senão vocês vão deixar de viver uma vida nova, né? Um sonho, um conforto, por uma ideia que na verdade não é. E na grande maioria das vezes cabe no bolso. E a gente tem uma missão, na verdade, né? Que a gente fala que nossa missão é transformar vidas através do sorriso. Então, qualquer um é capaz de transformar a vida, né? Então, quantas pessoas perderam os dentes, né? Antigamente, com aquela odontologia que existia, né? Agressiva. Que traumatizou muita gente. Então, minha mãe tem contar relatos das irmãs que adolescentes ainda iam no dentista para poder tratar uma carizinha e saíam de lá sem os dentes da frente. Imagina o impacto que causou Tirava o dente errado. Quantas histórias a gente não ouviu? O impacto que causou na vida dessa adolescente, iniciando ali a vida, sabe? Perdeu o dente da frente, ter que botar uma dentadura por falta. Então, imagina, eu não conheço a dor, eu tenho todos os meus dentes, eu não conheço a dor dessas pessoas que perderam os dentes, mas a gente pode transformar a vida delas, né? Através do sorriso. Então, não perca tempo, a gente é sua avaliação, que a gente está aqui para ajudar vocês. Perfeito. Transformando vida através do sorriso. E só uma dúvida, só mais uma pergunta para a gente finalizar. Doutora, fala um pouquinho sobre aparelhos. Sim. Eu já usei o aparelho de metal, assim que fala. Sim. Mas uma coisa também que eu encontrei na Premier foi as opções de aparelhos em um preço acessível. Uhum. Hoje eu uso de porcelana, não é isso? Eu uso de porcelana, questão de estética. E, gente, eu tô há quase 3 anos com esse aparelho e ele ainda não quebrou. Sendo que o outro, todo mês eu tinha 2 quebrados. Como que funciona? E por que esse é mais resistente? Na verdade, o aparelho estético, ele tende a ser mais frágil. Porque ele é de porcelana, de parabéns. Né? Você está de parabéns. Então, nós temos o aparelho convencional, que é aquele de aço. Temos os de cerâmica, como esse seu, tem um de cerâmica e tem esse que é de safira. E hoje em dia nós temos também as opções dos alinhadores ortodônticos, né? Que são alinhadores que a gente fala que são invisíveis, né? Que são placas transparentes, em que a gente faz as movimentações dentárias, né? A gente contrata as empresas, né? Para poder fazer. E a gente pode alinhar os dentes, né? Fazer o tratamento ortodôntico com conforto, que a pessoa consegue tirar e colocar as plaquinhas, né? E essas plaquinhas vão ser responsáveis pela movimentação dentária. Então, hoje a gente também já dispõe dessa tecnologia mais avançada lá na Premier, certo? Com o uso dos alinhadores invisíveis. Então, a gente trabalha com todos os tipos de aparelhos, né? Desde o mais simples até o mais moderno, que são os alinhadores. Estou dizendo que é diferenciado. Mas fique à vontade para entregar aí as considerações de vocês. Lembrando que para utilizar esses alinhadores que são invisíveis, né, geralmente as pessoas teriam que sair da cidade para fazer esse exame fora. E hoje a gente já dispõe do scanner lá dentro da clínica, a gente escaneia lá mesmo. Isso aí foi um investimento recente até que a gente fez. A gente consegue fazer não só o primeiro escaneamento, que já gera uma sequência de alinhadores que vão sendo substituídos, que é como se fossem as manutenções, como as sucessivas e posteriores necessidades de escaneamento. Como a gente tem um dispositivo lá dentro da clínica, a gente também faz lá mesmo. Isso daí já descarta a necessidade do paciente estar indo para outras cidades fazer o exame. Já é economia aí? Economiza com seu tempo, com passagem ou com gasolina. E enfim, é mais uma opção que a gente realmente tem. Pode ficar à vontade para vocês darem os agradecimentos de vocês. A gente agradece, né, pelo convite de vocês. Foi um prazer estar aqui hoje,
né? Tendo esse bate-papo, né? Foi leve? Foi Daí uma pessoa muito querida, uma paciente querida lá da gente. Todo tempo ela estava, né, pedindo que a gente viesse, principalmente Leandro, mas estamos aqui hoje. Então foi uma honra, um prazer para a gente estar aqui, né? Estamos à disposição lá na Premier para o que vocês precisarem, né? Contem sempre com a gente. Eu também só tenho a agradecer, né, a Dai pela confiança no nosso trabalho, confiança na gente, né, pelo carinho que sempre nos tratou, que sempre nos acolheu, que sempre nos indicou para tantas outras pessoas fazerem tratamentos com a gente, por nos confiar também, né, a presença aqui no seu programa e tudo mais. A gente vem de todo o coração, né, com toda a humildade para poder participar, para poder ajudar, né. Agradeço a todos os pacientes ao longo desses quase 8 anos que a gente está trabalhando aqui em Miguel Calmon. Foi uma crescente, pouco a pouco. A gente ainda está longe daquilo que a gente deseja, mas a gente vai aí sempre orando e pedindo a Deus que nos conceda a sabedoria, a força e a proteção, para que, isso é uma oração diária que eu faço. Eu sempre peço a Deus que Ele me use, me utilize, assim como todos nós da clínica, a minha família, que nos utilize para fazer o bem às outras pessoas, né? Que a gente nunca deixe nenhum tipo de sentimento ruim que tocar o nosso coração, para que a gente tenha realmente o amor dentro do peito para servir o nosso semelhante, porque a gente não é melhor do que ninguém. E eu sei que hoje a gente consegue ajudar algumas pessoas, mas amanhã, mais para frente, essas mesmas pessoas também nos ajudam de diversas formas. Então, só agradecer por tudo, por todos vocês ao longo desse tempo, dessas parcerias, né? Agradecer a João também pelo acolhimento aqui. E é isso aí, contem com a gente e tamo aí. Esse foi o nosso Prospere Podcast. Para vocês que relataram a questão da live estar travando, a live fica gravada, você pode compartilhar depois e assistir novamente. E a gente fica por aqui e se vê na próxima quarta-feira. Até lá. Tchauzinho. Tchau, gente. Pousada PH, seu descanso com conforto em Miguel Calmon. Hospede-se com qualidade e comodidade. Quartos com ar-condicionado, TV, Wi-Fi, frigobar, dormitórios confortáveis e aconchegantes. Café da manhã delicioso. Avenida João Sagum, em frente ao Hospital Português, Miguel Calmon, Bahia. WhatsApp 74-99901-1848. Pousada PH, onde conforto e hospitalidade se encontram. Super Boi da Chapada, supermercado e açougue, a qualidade na sua mesa, onde você encontra tudo o que precisa com a qualidade e os preços que você merece. Nosso açougue é destaque, carnes selecionadas, sempre fresquinhas e preparadas com todo cuidado. Venha conferir nossas ofertas imbatíveis. Super Boi da Chapada, Avenida José Otávio de Sena, centro de Miguel Calmon. Em Miguel Calmon você dispõe do sítio Pau de Colher, espaço para eventos, um ambiente aconchegante com piscina, quiosque com churrasqueira, salão de jogos, cantinho de futebol, parque infantil e muito mais. Agende seu dia de lazer e desfrute de um contato com a natureza. Oferecemos dormidas, área familiar. Sítio Pau de Colher, Rodovia Miguel Calmon, Jacobina, quilômetro 5. Povoado de Água Branca, Forte Grande, Miguel Calmon, Bahia. Telefone 74 999 78 0293. A 2B Agropecuária possui o melhor da genética do girolando do Brasil. Doadores com pico de lactação com média de 60 quilos de leite por dia. Embriões já disponíveis. 2B Agro. Compre agora pelo telefone 71 98197 3105.
Izana Variedades. Tudo o que você precisa em um só lugar. Artigos de cama, mesa e banho. Além de uma seleção incrível de utilidades, presentes e artigos de variedades para todos os gostos. Estamos na Avenida José Otávio de Sena, em frente ao Cicobi. Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99954 2414. Venha nos visitar e descubra um mundo de opções para a sua casa e para presentear quem você ama. Premier Odontologia. Tratamento de canal avançado com microscópio, implantes dentários, aparelhos ortodônticos, harmonização facial e muito mais. Tecnologia de ponta, materiais de última geração e profissionais especialistas para melhor te atender. Premier Odontologia. Praça Rui Barbosa, primeiro andar. Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99932 9436. Maia Farma, completo sortimento de medicamentos éticos, genéricos, similares, perfumaria e muito mais. Na Maia Farma você dispõe de um excelente atendimento e os melhores preços da cidade. E ainda conta com o serviço de delivery. Maia Farma, Rua Ipiranga, Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99950 2865. Ótica Dois Irmãos, onde você encontra uma grande variedade de óculos de sol, armações modernas e de alta qualidade. Tudo para deixar seu visual ainda mais incrível. Nossa equipe está pronta para te ajudar a escolher o modelo perfeito que combina com você. Venha nos visitar e aproveite as melhores opções e preços. Ótica Dois Irmãos, Rua 2 de Julho, Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 99940 9139. Itana Rios Multimarcas. Estilo, conforto e qualidade em um só lugar. Venha se encantar com nossas seleções especiais de sapatos, sandálias, botas e bolsas das marcas Arezzo, Anacapri e Brisa. Aqui você encontra as últimas tendências da moda, com aquele atendimento especial que só a Itana Rios oferece. Estamos na Rua Floriano Peixoto, ao lado da Ótica Dois Irmãos, Centro de Miguel Calmon. WhatsApp 74 999510318. Itana Rios Multimarcas, seu estilo começa aqui. Associação Comercial de Miguel Calmon, unindo forças e fortalecendo o comércio local.